E agora, encerrando a série de reportagens especiais sobre adoção, o foco hoje é sobre como funcionam os abrigos, que não são mais chamados assim, são instituições de acolhimento. Qual o papel delas e qual a situação dos abrigados? Veja só. Você já parou para pensar em por que uma criança ou adolescente vão parar em uma instituição de acolhimento? Que razões existem para isso? Situação de risco e de vulnerabilidade, assim como também algumas violações, né? Negligência, violência sexual, violência física, são situações das quais pode, né, uma criança ou um adolescente parar na medida socioeducativa ou na medida protetiva. E como elas chegam até lá? Quem faz esse encaminhamento? Para uma criança vir para uma medida, né, protetiva, claro que tem algumas exceções, tem já passou por todo um olhar de uma rede, né? A rede socioassistencial, o conselho tutelar, já conhece essa família, já conhece a situação e possivelmente já teve algumas intervenções. Como essas intervenções muitas vezes não surtem efeito, né? Aí sim a criança é afastada do convívio familiar, né? Temporariamente, né? Porque o objetivo é o retorno para a família. Mas, realmente, o caminho é através da 16ª Vara Privativa da Criança e do Adolescente aqui em Aracaju. De acordo com o último levantamento da 16ª Vara Cível da Infância e Juventude de Aracaju, realizado em junho deste ano, há na capital 56 acolhidos. Ao longo dos anos, esse número vem sendo reduzido consideravelmente. Para se ter uma ideia, em 2005 eram 316 crianças e adolescentes acolhidos. O trabalho dessa rede de proteção tem prioridade na reintegração da criança ou adolescente à família de origem. Da mesma forma que o ECA prevê, né, a medida protetiva, ele também prevê, né, de que forma as políticas públicas podem estar colaborando para receber essas crianças e adolescentes no retorno ao lar. Ou seja, auxílios, né? Desde auxílio moradia, tá verificando o que é que falta para essa família. É uma moradia? Não, é um suporte técnico, né? Temos os CREAS, que faz esse acompanhamento também das famílias. Em situações de ameaça ou violação de direito, eles fazem esse acompanhamento da família. E a gente faz o trabalho mais direto com a criança ou adolescente, né, que estão conosco. E a gente vai fazendo esse trabalho também de forma muito articulada, vislumbrando esse retorno. A assistente social Joelma Andrade, que trabalha há 4 anos com instituições de acolhimento, ressalta que a adoção só acontece como último recurso. A gente vai sempre trabalhar, né, com a família de origem. A família de origem são os pais. Verificando que esses são os violadores e que não tem possibilidade naquele momento de receber seus filhos, a gente vai para a família extensa. Os avós paternos, maternos, tios, né, primos, alguém da família com quem a criança tem algum vínculo de afinidade. Então a gente vai estar buscando esses familiares para ver se eles retornam para a família extensa. Não conseguindo, se esgotando realmente as possibilidades, aí é que a gente passa para, né, vem a destituição do poder familiar. Depois da destituição do poder familiar é que vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Hoje, em Aracaju, existem apenas 7 instituições de acolhimento, mais especificamente 3 abrigos e 4 casas-lares. Você deve estar se perguntando, e qual a diferença de um abrigo para uma casa-lar? Nos abrigos, por vezes, às vezes eles têm muito esse apoio. Esse apoio em que sentido? Um apoio que não possibilita muito, às vezes, a autonomia. Os nossos utilizam ônibus. Salvo as exceções, eles utilizam, em caso de emergência, eles utilizam o carro, né, da instituição, ou que não é plotado, que não pode estar identificando, ou o táxi. Se precisar ir para uma urgência, passar mal, então utiliza o táxi. No caso dos abrigos, tem alguns que utilizam o transporte, né, os adolescentes, mas o transporte público, o ônibus, mas eles têm
a Kombi, né, que é plotada, tal. Então tem todo esse diferencial. A gente tenta preservar essa imagem dessa criança e desse adolescente. Muitos estão nas escolas e seus colegas não sabem que eles estão em medida protetiva. Esse é o nosso objetivo, tá justamente ressignificando essas vidas e rompendo, né, esses estigmas. Porque a criança que vai para a medida protetiva, ela acaba sendo marcada, assim, rotulada de uma certa forma. As instituições de acolhimento devem ser temporárias, mas infelizmente muitas crianças e adolescentes passam anos e anos, muito mais do que deveriam. E disso Marta Batista tem propriedade para falar. Afinal, ela passou 17 anos em um abrigo. Eu fui para o abrigo dos 4 até os 21 anos. A minha vida de abrigo foi assim. Vocês imaginem ficar uma criança, né, uma pessoa dos 4 até os 21 anos sem a questão da afetividade, que isso é a mola mestra da vida. A história de Marta é de superação e garra. Mesmo com tantas pedras no caminho, ela conseguiu estudar e tem 3 formações: letras, português, psicologia e serviço social. Hoje é mestre em educação. Lá existia um sistema dos pais irem visitar. Como a minha não ia, ou ia raramente, eu sempre queria ter o carinho das outras mães. E eu recebia, né? Mesmo pouquinho, mas recebia. Mas a outra parte da vida, então, eu afogava minhas mágoas, né? Minhas angústias nos livros. Então, entrava no mundo de histórias, de contos infantis, e depois já entrava nos livros acadêmicos. E isso fez com que eu gostasse de adentrar, mas ainda não tive tanta dificuldade de fazer os cursos de graduação que hoje eu tenho. Essa jornada, segundo ela, não foi fácil. Nos abrigos é tudo muito limitado. Os abrigos não preparam a pessoa para a vida. Após os seus 18 anos, as crianças, os adolescentes ficam sem saber como resolver, porque tudo é resolvido dentro do abrigo. Você tem sua alimentação, você tem o seu estudo e, de certa forma, nós não sabemos como isso conduz a vida, como é que vem para nós. E quem lida com a direção das instituições deveriam rever como, a partir do momento que você sai dos abrigos, como você revê isso. Existe sim hoje o jovem aprendiz, né, já insere esses adolescentes, mas nenhum preparo psicológico, nenhum preparo emocional para a vida. Todo mundo sai de lá assustado, porque nós estamos em uma bolha fechada, né, onde a proteção realmente existe, sim. E você sai daí, como é que você vai conseguir resolver a sua vida? A psicóloga Marlisete Maldonado e a assistente social Joelma Andrade reforçam a análise de Marta sobre os abrigos. Se a criança ela vive dentro de um ambiente que não é um ambiente familiar, se ela não está o tempo todo em contato com a realidade daqui de fora, saindo o tempo todo, fazendo as atividades em grupos, fora, indo na praia, passeando no parque, como uma rotina de uma família, como uma rotina de uma criança que vive em família normalmente, que é assim, ela não tem a possibilidade de fazer essas disputas que a gente tem com os irmãos, com os primos, com os amigos. Num abrigo é tudo muito igualzinho, tudo muito uniformizado. Às vezes as crianças se vestem quase de maneira semelhante, os objetos não são individualizados como deveriam. Historicamente, o que a gente vê, né, é que eles ficavam muito isolados. Inclusive, quando a gente fala de institucionalização, era também por conta disso. Porque a saúde e a educação, ela ia para dentro da unidade. Hoje já não é mais assim. Inclusive, na modalidade também de abrigo, né, o acesso tem que ser da comunidade, tem que ser na comunidade. Então, tem que buscar o serviço de educação, de saúde, tudo que eles precisarem, esporte, lazer, ali naquela comunidade. Além dessa questão de preparar o acolhido para o mundo lá fora, tem outra mais importante: o afeto, ou melhor, a falta dele. Embora os abrigos, as instituições que você falou de abrigos, estejam tentando suprir em alguma forma essas carências afetivas, não há um vínculo tão forte a ponto de haver uma troca de afetos que seja suficiente para a pessoa se sentir bem, tranquila
e segura e saudável. Marta reconhece o papel da instituição que a acolheu, mas reforça que toda criança precisa de uma família e diz com um brilho no olhar que as questões afetivas são muito fortes. Fiz muita terapia, ainda faço. Não diga a você que estou 100% curado, porque ela está cicatrizada, mas eu sei que esse ferimento existiu, né? Está cicatrizado, mas assim, ficou a marca. Não tem como eu apagar, eu tenho que aprender a lidar com isso. O melhor que seja a instituição, jamais substituirá o papel de uma família, de um pai, de uma mãe, né, de irmãos, enfim, de todas as pessoas que rodeiam uma família, que família é muito mais do que pai e mãe. Né? Família tem tios, tem avós, tem primos. Em cima de tudo, família tem que ter solidariedade, compaixão, ajuda mútua. Né? Então, essas crianças precisam. Ninguém é filho de uma instituição. Por mais que as instituições acolham, nada substitui uma família. São tantos vínculos que são rompidos, sabe? Muitas vezes, por conta desse reordenamento ainda, muitos ficam passando de um abrigo para outro. Se você pensar que de 0 a 7 anos é o sorriso, e você completar de 7 anos estando lá, você tem que ir para uma outra unidade, sem falar na rotatividade de profissionais, principalmente cuidadores. Então, assim, quebra-se um vínculo com aquela família, quebra-se o vínculo com essas pessoas que têm afeto, né? Então, chega momentos que eles dizem, olha, eu quero um lar. Marta poderia ser mãe biológica, caso desejasse, mas por toda a sua história e tudo que passou, a adoção foi um caminho sem dúvida. Ela adotou Marina, uma criança linda, cheia de vida, muito esperta e que adora maquiagem. Ela é muito independente, diferente de mim. Né, que demorei muito a entender a questão da vida. A Marina já tem isso muito bem resolvido, graças a Deus. A questão também da adoção, da forma dela, do jeito dela, na idade dela, nós vamos passando, né, o que significa, né, essa questão da adoção de Marina. Marta relembra como foi o dia em que recebeu a ligação para conhecer Marina. É como se o médico disse assim, o sexo do seu filho é X e já está aí, está vindo. Aí ele me disse como eram as características dela, que ela era uma menina negra, tinha 1 ano e 2 meses, e que, né, dentro do meu perfil, caso eu já ia, né, para eu conhecê-la. Quando eu vi aquele bebezinho vindo no colo, eu digo, não, essa neguinha é minha. E aí foi. Marina foi assim, sabe? Foi uma troca de olhar assim. Ela muito ousada, eu digo, ela vai me desafiar, né? E eu quero alguém que, sabe, como que assim, você quer mesmo ser minha mãe? Eu amei esse olhar de Marina. Eu sou Marina Bela, cadê o meu beijo? Eu não quero mais beijo de você. Ah, que bom! Como é que a gente vai ter que dançar, Marina Bela? Mas eu não sei como é que dançar. E ficar dentro da sala de aula. Tem outras formas de você ser mãe. Eu acho que a adoção ensina muito a gente. É uma responsabilidade muito mais do que a questão do biológico. O biológico às vezes vem se você querer, e esse não, você quis, você escolheu, você quer ser mãe, né? Isso é legal. É muito lindo ser mãe. Não tem palavras. Realmente, família é tudo, né, gente? Que mais crianças possam encontrar famílias para amar e serem amadas. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a toda a minha equipe que se empenhou junto a mim e dizer que dentro das nossas possibilidades, fizemos um belo trabalho que, sem dúvida, vem marcar as boas reportagens do Viva Mais. Agradeço também a todos os entrevistados, entre autoridades e pessoas que, com suas histórias, enriqueceram as nossas matérias. Obrigada de coração. Eu me emocionei muito com cada depoimento e, com certeza, hoje tenho outra visão a respeito da adoção. Visão esta que veio com as pesquisas que fiz e com o conhecimento que adquiri ao ouvir cada história. Um beijo e um abraço forte em todos vocês. O Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE.
Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimed.se.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107 8754. No próximo programa, Maternidade Compulsória. Você sabe o que é isso? É a pressão da sociedade em geral para que as mulheres sejam mães. No Viva Maternidade você vai saber mais sobre esse assunto. Vai ter também no quadro Reutilize Mais todo o passo a passo para você aprender a fazer um mini álbum reaproveitando caixa de papelão. Tudo isso e muito mais domingo que vem às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela atenção e até lá!